Irmãos, alguns anos atrás eu mudei para uma casa na cidade que eu morava antes de vir aqui para Atibaia, cidade chamada Engenheiro Coelho. E eu sou de São Paulo, nunca lidei muito com plantações ou coisa do tipo. E na casa onde nós morávamos, tinha no fundo um quintal. E no meio daquele quintal tinha um limoeiro. Você já teve um limoeiro na sua casa? Pois é, a gente mudou para lá. E eu não sei o que os antigos moradores faziam lá. Mas naquele quintal tinha tanto lixo espalhado na terra, tanto entulho, latinhas, vidro, caco de vidro, tudo que você possa imaginar de resto de construção tinha naquele quintal. E tinha muito mato. Tinha um pé de cana lá, mas muito mato. E agora ia morar uma família lá. E eu estava feliz que tinha um limoeiro no fundo da nossa casa, porque a gente ia poder pegar um limão, temperar salada, temperar carne, fazer uma limonada. Mas logo que a gente mudou, era o comecinho da pandemia, apareceram os primeiros frutos, e aí eu fui lá e colhei, todo feliz da vida, e quando a gente cortou, o limão era uma porcaria, não prestava para nada, só para jogar no lixo. Dava pouco limão, aquele limoeiro, e o limão era muito ruim. Mas a gente, na pandemia, passou mais tempo em casa, né? E a gente se dedicou então a começar a tirar o lixo, a começar a tirar o entulho. Depois de algum tempo, apesar de não ter muito domínio com a enxada, a gente começou a capinar aquele terreno e tirar, né, André? O André está sonhando com a enxada já. E aí tirar o mato daquele terreno. Aí chegou a hora de tirar aquele pé de cana lá, eu precisei de um machado emprestado e consegui tirar aquela toceira de cana lá do meio do quintal, até que o quintal ficou bonito, assim, cheio de terra, e aí aos poucos a gente foi nivelando a terra, mas eu não estava contente ainda com o estado do meu quintal, e a gente comprou grama, um caminhão de grama, e a gente conseguiu plantar grama, e regou a grama, e a grama deu certo, ficou bonito, ficou lindo o quintal. Passou-se um ano, e chegou a nova safra do limão. Vocês não acreditam, irmãos? O limoeiro encheu de limão. E o limão era bom. Era tanto limão que a gente pegava no domingo à tarde, assim, enchia sacolinhas e sacolinhas de mercado de limão e levava para a igreja. E entregava para todos os irmãos que estavam lá na igreja. Nossa igreja era pequenininha. E todo mundo saía com limão para casa. O que nós vamos ver hoje na palavra de Deus, em Tito, capítulo 2, é um pouco da história desse limoeiro. Um terreno ruim. Um terreno mal cuidado. Ele não dá bons frutos. Mas quando a gente cuida do terreno, rega o terreno, aquela árvore vai produzir novos e bons frutos. E nós vamos ler então Tito capítulo 2, versículos de 1 a 10, dando continuidade à nossa exposição na carta de Paulo a Tito. Nós vamos ler o texto e depois vamos continuar lembrando do nosso limoeiro. Você chegou aí em Tito capítulo 2, versículo 1. Acompanhe a leitura. Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, que não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação,
que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Senhor Deus, ao abrir a Tua palavra, eu peço nessa noite, Senhor, assim como o pastor já leu e já falou, que nós sejamos transformados, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu agir, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós sejamos como aquele limoeiro da minha antiga casa, que o solo do nosso coração seja transformado, receba bom alimento, e a nossa vida seja transformada para o louvor da Tua glória. É o que pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, bom, como você sabe, se você já esteve aqui nas últimas 3 semanas, a carta de Paulo a Tito visa instruir um pastor chamado Tito, que estaria agora na igreja ou na ilha de Creta, uma cidade com várias igrejas, com várias cidades, e ele tinha 2 tarefas. Você pode conferir comigo isso lá no versículo 5, que é a chave de toda essa carta. Ele diz: foi por esta causa que deixei você, Tito, em Creta, para 2 coisas, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Nós vimos já na pregação 15 dias atrás as qualificações necessárias para que esse presbítero pudesse ser nomeado dentro da igreja e realizar transformações dentro da igreja. Mas a preocupação de Paulo, maior isso, você precisa entender e compreender, dando um zoom aí para trás, era que Paulo tinha uma preocupação com a igreja. A preocupação de Paulo era que a igreja ela fosse saudável. O que é pôr em ordem as coisas restantes? Paulo não explica no versículo 5, mas no decorrer da carta nós vamos vendo alguns sinais que nos mostram o que é colocar essas coisas em ordem. Porque colocar as coisas em ordem dentro de uma igreja, hoje você pode pensar que seria consertar os ventiladores, melhorar a iluminação, melhorar o som, pintar as paredes. Mas Paulo não estava preocupado com isso, ele não fala nada sobre tijolo, sobre construção. Ele fala sobre pessoas. Porque a igreja é composta de pessoas. Pôr as coisas em ordem dentro de uma igreja diz respeito a relacionamentos, à saúde, à espiritualidade das pessoas. Na semana passada o pastor pregou no capítulo 1, dos versículos de 10 a 16, sobre a necessidade de calar os insubordinados, pessoas vindas do judaísmo que queriam colocar o peso da lei sobre os cristãos convertidos na ilha de Creta. E ele disse que aquelas pessoas não eram saudáveis na fé. O ensino daquelas pessoas não era saudável e estava provocando a formação de frutos ruins. No versículo 16, nós vemos que aqueles homens em Creta, que eram ruins, homens maus, pecadores descontrolados, eram glutões preguiçosos, eram feras terríveis, eram mentirosos. Aquelas pessoas receberam uma parte do Evangelho, mas receberam o peso da lei e se transformaram em hipócritas. Veja comigo no versículo 16: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, e é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer obra, para qualquer boa obra. Esse era o retrato da Creta em que Tito estava pondo seus pés. Uma igreja desorganizada, uma igreja onde no coração dos crentes havia muito entulho e lixo teológico. Muita porcaria tinha sido ensinada lá. E aqueles crentes agora não podiam produzir frutos, bons frutos para a obra do Senhor. E é aí que Paulo chega então ao capítulo 2. E no capítulo 2, Paulo começa com uma palavrinha muito importante, dizendo: mas você ensine. Ensine o que, Paulo? Ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Veja esse contraste da palavrinha mas. Paulo estava falando sobre alguma coisa e agora ele quer falar o contrário. E nós precisamos entender bem esse versículo aqui, porque ele é o início de todo o argumento que vai se seguir.
Tito devia fazer duas coisas. Em primeiro lugar, ensinar. O ensino dele deveria ser saudável, porque antes o ensino não era saudável. Volte comigo aí no versículo 11 do capítulo 1. Olha o contraste que havia do ensino que havia na igreja e agora o ensino que deveria acontecer. No versículo 11 diz assim: é preciso fazer com que se calem, quem? Os insubordinados. No versículo 10: porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar o dinheiro. E aí, a partir do versículo 12, ele vai falar sobre o povo lá de Creta, e como eles eram, e como eles estavam lidando com os ensinos. Mas se a gente tirar essa parte, ficaria assim, no versículo 11: ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar o dinheiro. Vamos pular para o 2:1. Mas você ensine que está de acordo com a sã doutrina. A ideia de Tito era: o que estavam fazendo lá não presta. Agora você vai chegar lá e vai trazer um ensino saudável para aquela população. Nós vamos ver também que o principal papel de Tito, e não só de Tito, mas também dos presbíteros, era o ensino. E é por isso que ele já começa falando sobre o ensino aqui no versículo 1. Porque todo aquele que lidera uma comunidade tem como seu papel principal ensinar. E Paulo vai falar mais uma vez para Tito, a gente vai chegar lá daqui a pouco, sobre a importância dele como alguém que ensina. O ambiente da igreja, da comunidade, dos crentes remidos em Jesus, é um ambiente de ensino. Desde a era apostólica, desde Jesus ensinava os seus apóstolos. E agora a igreja sempre possui líderes que devem ensinar ao povo. Mas aquele que se levanta, que pega hoje o microfone, ele deve ter a saúde na sua boca. E esse continua sendo o papel da liderança. Mas a liderança deve ter um ensino saudável. É isso que Paulo está querendo nos mostrar. Eu queria mostrar para Tito também. Mas a outra parte desse versículo 1 é que não apenas ele deveria ensinar, mas o conteúdo do ensino deveria ser diferente. Enquanto aqueles homens da lei, os judaizantes, os da circuncisão, pregavam fábulas judaicas, como está escrito no versículo 14, ou gente que estava se desviando da verdade. Agora a instrução para Tito é que ele ensine a sã doutrina. E a sã doutrina é algo interessante, porque essa palavra saudável, essa palavra sã, já apareceu na carta de Tito. Apareceu no versículo 9, quando Paulo instrui que o presbítero ele deve ser alguém apegado à doutrina e ensinar pelo reto ensino ou pela sã doutrina. Ele já estava fazendo referência ao conteúdo do ensino. Logo depois ele fala sobre homens que deveriam ser sadios na fé. E alguém só pode ser são, só pode ter saúde, se ele recebe uma sã doutrina. Uma árvore só pode dar bons frutos se ela recebe bom adubo, boa fertilização, se ela tem uma terra boa. Homens que recebem má doutrina têm más obras. Homens que recebem boa doutrina, sã doutrina, dão frutos bons. Essa é a lógica de Paulo aqui. Mas Paulo quer mais do que isso. O que é sã doutrina? Talvez você pense em doutrina, e é muito comum essa palavra doutrina na igreja. Doutrina é um conjunto de verdades que devem ser ensinadas. Existem algumas igrejas que dizem: hoje vai ter o culto de doutrina. Já ouviram isso? Culto de doutrina. O que é culto de doutrina? Talvez seja um culto que ensine verdades específicas da palavra de Deus. E a gente pode catalogar várias verdades sobre a teologia própria, o ensino de Deus, a cristologia, a bibliologia, a eclesiologia. São palavras do meio teológico, das verdades principais do Evangelho. Mas Paulo nunca se envergonhava da melhor verdade, da verdade central da igreja cristã, que é o Evangelho. Qual é a sã doutrina que salva? É o Evangelho. Qual é a sã doutrina que transforma pessoas? É o Evangelho. Qual é a sã doutrina que faz a pessoa perseverar apesar dos momentos difíceis da vida? É o Evangelho. É lógico que o Evangelho carrega uma série de verdades anexas a ela,
Mas o que Paulo está querendo trazer aqui para Tito é que ele fosse diferente daquilo que acontecia no versículo 16, e nós já lemos. O que acontecia no versículo 16? As pessoas eram ensinadas, e intelectualmente, elas diziam crer em Deus. Porque o ensino, ele chega primeiro no nosso ouvido, e talvez passe primeiro pela nossa cachola, né? Pela nossa cabeça. E a gente entende verdades. Entende, não entende? A gente faz uma boa explicação, usa uma boa didática, palavra essa inclusive que está nesse versículo em grego, né? A palavra didática, um ensino eficaz de qualquer coisa. Mas naquela igreja as pessoas estavam entendendo quem era Deus. Mas isso não é suficiente. Porque o ensino da sã doutrina, ele deve passar pelo intelecto, mas ele deve chegar ao coração. Ele deve mudar aquilo que nós amamos. Porque se você entende quem é Deus, mas você não ama de verdade Deus, mais cedo ou mais tarde as suas obras vão mostrar. Nessa semana, ontem, no nosso grupo de discipulado, e talvez você tenha participado do seu grupo lá durante a semana, esse versículo 16 deu muito pano para a manga, porque isso que estava acontecendo lá se chama hipocrisia. E não é incomum que nós, nos nossos meios, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nós conheçamos pessoas que se dizem crentes, que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, que talvez até consiga repetir e explicar para você em algumas poucas palavras o que é ser crente, ou o que Jesus fez, que ele nasceu no Natal, morreu na Páscoa, que ele ressuscitou no terceiro dia. Mas muitas vezes essa verdade não transforma a vida das pessoas. Espero que você não seja uma dessas pessoas que se encaixa nessa descrição. Essa era a realidade da ilha de Creta. Paulo agora está apelando a Tito. Tito, você precisa ensinar, mas você precisa ensinar a verdadeira doutrina. Aquela doutrina que vai chegar no coração dos homens, no coração das mulheres, e vai transformar a vida deles. O que vai vir depois é justamente o desejo de Paulo para a igreja, não só para a igreja de Creta, mas também para a nossa igreja, para o nosso tempo. Que nós não sejamos abomináveis, que nós não sejamos obedientes a Jesus, que nós não sejamos reprovados, mas sim aprovados para toda boa obra. E que nós possamos afirmar com a boca que conhecemos Deus, que seguimos a Jesus, mas que com a nossa vida, a começar em casa, nós consigamos provar isso para as pessoas. Então, tirando aqui uma implicação e uma aplicação já nesse primeiro versículo, é saber que a igreja é um ambiente de ensino e que nós precisamos sim estarmos unidos aqui para aprender. Alguns vão ensinar e todos devemos aprender, mas que esse ensino não é um ensino apenas meramente intelectual. Você deve vir para a igreja, cada encontro, você deve ir para a reunião de grupo pequeno numa casa, a cada encontro da igreja, com o coração aberto, buscando amar mais Jesus. Aí sim, a gente vai estar vivendo essa doutrina. Em nenhum lugar das Escrituras, a doutrina é separada da vida, e a gente precisa entender isso. E esse é o objetivo de Paulo aqui. Então, primeira aplicação para nós, é que nós valorizemos como igreja os nossos momentos de ensino, nosso momento de culto, nosso momento de reunião, nosso momento de EBD. Porque numa igreja séria, comprometida com a obra de Cristo, a doutrina pregada é uma boa doutrina, é uma doutrina sadia. E uma boa doutrina vai transformar os nossos corações. Não só vai transformar nossos corações, mas vai transformar as nossas vidas, vai transformar a nossa família. E esse é o objetivo de Jesus. Que nós sejamos limoeiras transformadas, que deem bons frutos. Então, cuidado, de segunda a sexta, quando você estiver em casa,
com tipo de doutrina que você escuta. Porque você escuta, seja numa música, seja na pregação de um pastor, no Instagram, um pedacinho lá de 10 segundos da pregação de alguém famoso que tem bastante seguidor. E hoje se produz muito lixo, muito entulho teológico nas redes sociais. Aqueles postzinhos que tem uma frase bonita, que você nem entendeu direito, mas você achou tão bonita, emocionou você, e aí você posta e manda para alguém, e aí quando você olha embaixo lá está escrito assim, www.namastê. Que site é esse? Mas é só uma frase bonita. O que tem a ver com Jesus e com o reino de Deus? Não tem nada a ver. Tome cuidado com o entulho teológico que entra no seu coração. Filtre bem aquilo que chega a você. Às vezes é melhor você escutar uma boa mensagem durante a semana e relembrar daquela, do que você ficar caçando qualquer coisa pela internet. Amém? A partir daí, Paulo vai dar instruções para Tito em relação a 4 grupos de pessoas. Mas é interessante porque esses 4 grupos de pessoas vão se desdobrar em 5 grupos de pessoas. Talvez até 6, se a gente der uma esticada, uma alongada mais aqui. Mas o que são esses grupos de pessoas? Nós já lemos lá no versículo 11 do capítulo 1 que aqueles homens maus estavam pervertendo casas inteiras. E aqui a palavra casa, ela pode também ter relação com família, né? Famílias inteiras. E as famílias são compostas por pessoas, né? O pai, uma mãe, os filhos, de repente os netos. E essas pessoas estavam sofrendo com a maldade daqueles homens gananciosos. Então Paulo agora vai lidar com esses 4 grupos de pessoas. E um a um nós vamos lidar aqui. E eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Todos vocês serão contemplados. Ah, que beleza. Essa é uma palavra que atinge a todos os públicos de uma igreja, desde o mais ancião até os mais novinhos. Então eu peço que você guarde o seu cotovelo, tá bom? Não utilize o ministério do cotovelo, ó, tá vendo? Essa é para você, porque vai chegar a sua vez também. Tá bom? Então fique preparado aí. Mas há uma coisa bem interessante aqui em como Paulo lidar com esses 4 grupos, porque ele sempre vai apresentar o que a doutrina, a sã doutrina deve produzir no coração daquele grupo de pessoas, mas também um resultado daquilo, como aquilo vai se transmitir para fora das pessoas. E qual é o propósito da transformação de cada grupo de pessoas. E ele começa no versículo 2 falando, quanto aos homens idosos, e a palavra aqui é interessante porque a palavra presbíteros que é usada, mesma palavrinha que foi usada lá no capítulo 1, versículo 5, fala dos homens mais velhos da igreja. Aqui traduzido como homens mais velhos, porque literalmente é isso que significa. Lembram-se que é desse grupo de pessoas que deveriam sair aqueles que seriam os bispos da igreja, ou seja, os pastores, homens que seriam nomeados para liderar a igreja. E esse grupo aqui, o grupo dos homens mais velhos. E o que deveria acontecer com os homens mais velhos? Diz que eles sejam moderados, respeitáveis e sensatos. A ideia aqui que Paulo usa o termo ensine, mas ensine a sã doutrina, e na continuidade a ideia é que ele vai ensinar esse grupo, que ele vai insistir com esse grupo, para que esse grupo seja transformado. E nessas 3 primeiras palavras, moderados, respeitáveis e sensatos, moderados e sensatos parece que participa até do mesmo campo semântico, a mesma ideia, que é a ideia de alguém autocontrolado, alguém moderado nas suas atitudes. Talvez aqueles homens mais velhos na igreja fossem homens descontrolados, homens exagerados, né? Comilões, glutões, mentirosos, talvez fosse alguma coisa do tipo. Mas os homens mais velhos que amam Jesus, que aceitam Jesus como seu Salvador, eles deveriam ter esse caráter mais temperado, mais manso, porque afinal de contas eles seriam os líderes da igreja. Eles afinal de contas eram líderes das suas casas, e essas pessoas deveriam ser respeitáveis, dignas de respeito. Alguém que tem uma vida tão controlada pelo Espírito Santo que toda a comunidade, que toda a sociedade admira aquela pessoa. Não perca de vista, essa pessoa recebeu a sã doutrina. O que se espera dela? Que ela seja moderada.
Mas a palavrinha sensata, sensato aqui na NAA, né, moderado, respeitável e sensato, essa terceira palavrinha, esse terceiro adjetivo, ele é muito interessante porque ele vai nos acompanhar durante a pregação. Aqui traduzido como sensato, mas como já disse, poderia ser traduzido como moderado ou autocontrolado. Guarde essa palavrinha no bolso, daqui a pouco a gente vai usá-la de novo, tá bom? Essa era uma característica que Paulo desejava para aquelas pessoas. E o que produziria na vida deste homem? O que geraria ao redor dessa pessoa? E aí a continuidade, que eles fossem sadios na fé, no amor e na perseverança. E aqui mais uma vez a palavra sadio, são, saudável, o que era esperado dos homens mais velhos, que por terem um caráter transformado pela sã doutrina, a sua atitude também seria saudável. Que tipo de atitude? Atitudes em relação à fé. Um homem que vive pela fé, que vive pela sua fidelidade, um homem que nas decisões da sua vida age por fé. Você conhece um homem assim? Um homem mais velho assim? Que em tudo que vai decidir pensa primeiramente no Senhor e naquilo que Ele fez por ele, e pensa, não, eu vou crer em Deus, eu vou esperar mais um pouco para tomar essa decisão, eu vou orar para ver se essa é a direção do Senhor, eu vou buscar nas Escrituras para ver se isso daqui é um bom negócio para eu fazer. Esse é um homem sadio na fé, um homem mais velho sadio no amor, aquele que ama com o amor que recebeu do Pai. Nós temos na nossa cultura, e talvez você conheça alguém mais velho que é rabugento, que é mal-humorado. Sabe o vô da casa? O meu vô era um vô rabugento, e o meu outro vô também era rabugento. Eles não eram crentes, mas eles eram difíceis de lidar. Eles eram temperamentais. Qualquer criança correndo na sua sala já era motivo para um grito. Mas pensa num homem mais velho, que agora já é vô, que andou com Jesus por dezenas de anos. Qual deveria ser a quantidade de amor que esse homem é capaz de dar para os seus entes queridos? E por fim, ele deveria ser sadio na perseverança, porque afinal de contas, momentos difíceis todos nós passamos, e alguém mais velho já passou por muitos e muitos e muitos momentos difíceis. Como essa pessoa é capaz de lidar com perseverança, confiando que a sua esperança não está no ali e agora, mas sim no além. O homem mais velho, transformado por Cristo, que ama Jesus, ele deve ser uma vitrine da fé, do amor e da perseverança. E essa é a expectativa de Paulo, e essa era a expectativa que ele queria colocar no coração de Tito. Tito, ensine os homens mais velhos a serem desse jeito. Isso vai fazer bem para a sociedade. Esse é o alicerce da casa, aquela casa que foi desfalecida, que foi desestruturada pelos homens maus de Creta, agora precisa ser reerguida. Comece pelos homens mais velhos. Portanto, para vocês, homens mais velhos, uma aplicação específica: cuidado com o temperamento descontrolado, cuidado com o seu coração, que o seu coração cheio de amor por Cristo possa produzir saúde para você, para as suas decisões, e que as pessoas ao redor possam usufruir do amor de Deus através da vida de vocês, que as pessoas da casa possam usufruir da fé que vocês têm, que vocês, como homens que lideram suas casas, que fazem parte da liderança da igreja, que fazem parte da liderança talvez na sociedade, que as pessoas ao redor possam ter em você um porto seguro, onde encontrar fé, que você possa ser um grande líder do Senhor, onde quer que você esteja. Mas lembre-se, isso tudo começa com a sã doutrina, não só aqui na cabeça, mas também no coração. Bom, mas Paulo gasta só um versículo para os homens.
mas para as mulheres, aí ele gasta 3 versículos. E talvez você possa pensar, então ele está mais preocupado com as mulheres. Ou talvez você possa pensar, bom, mas as mulheres talvez dessem mais problemas. Mas ou você pode pensar, bom, mas para os presbíteros ele já falou mais um monte de versículo lá no capítulo 1. Isso daí é uma briga que não precisa, a gente não precisa entrar nessa seara, tá bom? Mas ele começa o versículo 3 falando do mesmo modo. E essa é uma palavra importante para a gente, porque ela delimita que agora ele quer falar algo para um outro grupo, mas ele quer falar algo parecido com o que ele já falou. E aí o que é parecido? É o fato de ensinar, é o fato de insistir, é o fato de Tito ter que olhar especificamente para esse grupo, com uma atenção especial, com um objetivo especial. E aí esses versículos trazem muita vida. E talvez a grande maioria das mulheres gostem deste versículo, porque é um dos poucos trechos na Bíblia em que há um ensino claro, direto para mulheres. E aí o que diz então para as mulheres? Diz quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, que não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens casadas. E vamos começar por aqui. Interessante que quando Paulo vai falar sobre as mulheres, ele dá um aspecto positivo do que é esperado para a mulher. Uma conduta reverente, alguém que se reverencia o pai, aquela que reverencia o chamado celestial que recebeu, alguém que dedica um bom modo de viver diante da sua casa. Não perca de vista o ambiente domiciliar aqui. Mas para as mulheres já vem duas chibatadas aqui dos negativos, aquilo que as mulheres não deveriam fazer, e se elas não deveriam fazer, é que provavelmente elas estavam fazendo. E aqui muita atenção para você, mulher mais velha, porque a ideia dessa mulher mais velha aqui, a gente já vai chegar no próximo versículo, é que ela já era avó, né? Ela provavelmente já tinha filhos que tinham filhos. Então o que as mulheres mais velhas provavelmente faziam lá na ilha de Creta? Elas eram caluniadoras. E aí é uma palavrinha interessante aqui no grego, porque diz que elas eram os diabolos, isso, eram diabetes, né? Diabinhas, porque o diabo é o acusador, é o que fala mal do outro. E as mulheres estavam então tomando o papel do diabo dentro das suas próprias casas. E Paulo fala, não, cuidado mulheres, não sejam assim. Aquela que recebe a sã doutrina, aquela que tem Jesus dentro do seu coração, ela não se parece com o diabo. Ela não pode sair falando mal de todo mundo por aí. Mas ela também, essas mulheres não deveriam se escravizar a muito vinho. Vejam que os homens, né, que diz que os cretenses eram, como é que fala lá? Eles eram comilões preguiçosos, e agora as mulheres eram beberronas, né, viviam no boteco, enchendo a cara de vinho. Você conhece uma mulher assim? Misericórdia, espero que não. Como é ruim, né? Qualquer pessoa bêbada, mas uma mulher bêbada, uma mulher que tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, mas que prefere encher a cara e ficar falando mal dos outros, misericórdia, isso não combina nem um pouco com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mulheres, tomem cuidado com isso. Não se preocupem com sua própria satisfação imediata. Porque falar mal dos outros faz deseja a gente feliz, né? E tomar umas deve deixar alegre, né? Eu nunca tomei, então graças a Deus eu não sei como é a sensação. Mas a pessoa imediatamente fica feliz e se satisfaz com algo que não precisaria se satisfazer. O que deveria levar as mulheres a se satisfazer era assim, entender o chamado que ela tem dentro da sua casa. Ela deveria se transformar numa professora, mestra do bem. Olha que bonito. E tem gente que fala que a Bíblia é misógina, né? Que a Bíblia afunda a mulher lá para baixo, que a Bíblia é machista. Veja Paulo aqui, elevando a mulher a um lugar de destaque dentro da sua posição familiar. Essa mulher era responsável por instruir uma nova geração de mulheres.
E aqui a gente também vê o cuidado de Paulo com Tito. Tito, você vai instruir as mulheres mais velhas, talvez no ambiente público, mas quem vai instruir as mulheres mais jovens são as próprias mulheres mais velhas. Nada de você, Tito, com a sua juventude, ir lá ensinar para as mulheres mais novas. Foi interessante que o pastor Mendes falou sobre isso hoje de manhã. Então nós vamos aqui até um cuidado com a liderança da igreja. Mas num papel, um aspecto de discipulado, onde os mais velhos assumem a responsabilidade pelos mais novos, e aí as mulheres assumindo responsabilidade pelas suas filhas, pelas suas noras, e elas deveriam ensinar essas jovens recém-casadas a quê? O que essas mulheres deveriam ser ensinadas? E aqui mais um parênteses: se elas iriam ensinar essas mulheres mais novas, subentende-se que essas mulheres mais velhas já viviam essas coisas. Então, quando nós lermos aqui, você que é mulher mais velha, não pensa assim, você acha que é só para as novas, para as novinhas. Não, não é só para as novinhas. Esse é o ministério feminino dentro da igreja. Toda mulher deveria ser assim. E olha que coisa linda. Elas deveriam amar o marido e os filhos, serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Que lista bonita. Se você é mulher e gosta de riscar sua Bíblia, sublinha essas palavrinhas aí. Esse é o ministério da mulher dentro de casa. Em primeiro lugar, amar o marido e os filhos. Isso não deveria ser novidade, não deveria ser difícil isso. Mas pense que para mulheres escravizadas ao vinho, que gostam de falar mal dos outros, talvez isso seja um grande desafio. Dedicar sua atenção e sua afeição àquele companheiro que vai andar com elas a vida inteira. Amar os filhos. É fácil amar os filhos? É difícil odiar os filhos? Não. Amar os filhos muitas vezes é difícil. Quando o filho apronta, quando o filho desobedece, a gente precisa amar os filhos. Porque no fim nós somos filhos de Deus e muitas vezes desobedecemos, né? Você entende o que eu estou dizendo? Era só isso? Não. Elas precisavam ser sensatas. Lembra da palavrinha que eu falei dos homens? Que eles deveriam ser sensatos, que eles deveriam ser moderados, que eles deveriam ser autocontrolados. Olha aqui aparecendo para as mulheres também. Parecia que aquela sociedade, tanto os mais velhos, os homens quanto as mulheres, parece que eram meio descontrolados. Essas pessoas precisavam ser sensatas, pessoas temperadas, de ânimos mais calmos, puras, boas donas de casa. O que será que se exigia da mulher naquela época? Louça lavada, o chão limpo, talvez ela tivesse que costurar, né? A gente pode lembrar lá de Provérbios 31, né? Que diz que a mulher costurava cobertas de lã para a sua família não passar frio. Mulheres que participavam dos negócios, mulheres que eram ativas no sustento da sua casa, mulheres que mantinham o seu lar em ordem, para que fosse um bom ambiente, para que os filhos crescessem. Mulheres cheias de sabedoria, porque a mulher sábia edifica o seu lar. E essa sabedoria vem de onde? Se não da palavra de Deus. Mulheres que amam Jesus, mulheres que são transformadas, que mantêm a paz no seu lar. Mulheres que deveriam ensinar as mais novas a se sujeitarem aos maridos, porque esse é um mandamento bem conhecido, né, de Efésios e Colossenses: mulheres sujeitem-se a seus próprios maridos, porque entendemos que assim como o filho, Jesus, obedece ao Pai, se sujeita ao Pai, assim as mulheres se sujeitam ao cabeça do lar, que é o marido. Ah, pastor, mas você não sabe como é meu marido. Eu não sei, mas eu sei que a ordem para as mulheres é que elas devem se sujeitar aos seus maridos, porque a ordem para os maridos já foi dada: sejam sensatos, moderados, sejam sadios na fé.
Acho que uma coisa que deve chocar a gente aqui nesse texto, gente, é que essas coisas, elas são possíveis de acontecer. Essas coisas não estavam acontecendo em Creta. Talvez não estejam acontecendo aqui nas nossas casas, mas elas são possíveis de acontecer. Na continuação do texto das mulheres, diz o seguinte: para que a palavra de Deus não seja difamada. Era esperado da mulher um comportamento. Era esperado das mulheres mais novas um comportamento. Era esperado até que ela fosse uma reguladora do seu lar em relação ao seu marido e seus filhos. E tudo isso tem um propósito. O propósito é que, se essas coisas não acontecerem na casa, o nome de Deus pode ser blasfemado. Você já pensou nisso? Sobre a sua casa? Foi muito interessante porque o pastor Mendes falou sobre isso de manhã. Para aqueles que estavam aqui, ele disse que o melhor método evangelístico é o seu estilo de vida. É o estilo de vida da sua família. Mas, agora trazendo para o inverso. Se você põe uma placa no seu portão, que você é crente, se você diz para todo mundo que você é crente, mas se a sua casa é uma bagunça, se você, mulher, é descontrolada, destemperada, se sua casa é uma desordem, as pessoas podem olhar para a sua casa e falar assim: isso é uma grande mentira. As mulheres que não cumprem esse papel, no poder do Espírito Santo na sã doutrina que transborda de você, essa mulher vai se igualar às pessoas do versículo 16 do capítulo 1. Afirmam que amam a Deus, que seguem a Deus, mas pelo seu comportamento o negam completamente. Essa é a grande responsabilidade que as mulheres têm em relação ao ministério no seu lar, mas também na igreja, porque aqui na igreja nós temos mulheres mais velhas e mulheres mais novas. Nós temos mulheres mais novas, talvez, que não tenham pais, mães crentes, e que precisam de apoio, de conselho, de ajuda, de discipulado. Então, uma aplicação aqui específica para as mulheres: cuidado com a língua, para não ser usadas no papel de diabo. Cuidado com o comportamento, para que vocês não se tornem hipócritas. E valorize o seu ministério. Deus chamou você, mulher mais velha, mulher mais nova, para exalar o doce perfume, o aroma do Evangelho na sua casa. Isso pode ser transformador para o seu lar, para a sua família, para as próximas gerações, para o seu bairro todo, para a sua igreja. Mulher, você tem um grande valor extremamente importante na sociedade. Era na época lá em Creta e continua sendo assim hoje. Você é um grande modelo na sua casa. Deixe Jesus resplandecer na sua vida. Amém? Vamos passar para o próximo grupo? E agora são os jovens. Eu tenho certeza que nós temos jovens aqui. E aí no versículo 6 ele diz assim: do mesmo modo, ou seja, ensine, Tito, instrua essa turma aí. Quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. E aqui vem essa palavra de exortação. Parece que é uma palavra um pouco mais forte. Parece que Tito tinha que levantar um pouco o tom de voz, dar uma chacoalhada no jovem e falar assim: vamos, acorda para a vida. O jovem precisa acordar. Mas veja a única instrução que dá para os jovens: sejam moderados. A gente já viu essa palavra aqui? Já. A gente já viu lá para os homens mais velhos, já viu para as mulheres, e agora a gente vê para os jovens. Parece que essa é uma sociedade descontrolada. Você conhece uma sociedade descontrolada? Né? Parece que ele estava aqui em Atibaia, né, quando escreveu essa carta, parece que estava aqui no Brasil. Porque hoje nós vivemos uma sociedade totalmente descontrolada, onde o jovem principalmente é totalmente descontrolado. Ele é descontrolado nos seus costumes, na música que ouve, naquilo que consome, no tempo que fica na frente da TV assistindo Netflix ou jogando videogame. O jovem tem a tendência de ser descontrolado. E aqui a chamada é: seja exortativo, Tito, e chame
essa juventude para serem mais calmos e moderados, temperados, porque há um grande futuro pela frente do jovem. Essa é a ideia. A ideia que eu quero trazer aqui para vocês é que o que Paulo está falando para Tito lidar com a juventude tem a ver com o futuro dos jovens. Veja o que ele diz no versículo 7: seja você mesmo um exemplo de boas obras, Tito. No ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. A ideia aqui, irmãos, é que quando ele começa a falar para Tito novamente, que Tito deveria ser o responsável pelo ensino, mas principalmente Tito deveria ser um exemplo. Um exemplo para quem? Um exemplo para os jovens, porque agora ele está falando para os jovens. Como era Tito? Será que Tito era jovem? É bem possível que sim. É bem possível que ele não fosse tão jovem quanto Timóteo. Na carta a Timóteo, Paulo dá mais indício de que Timóteo era mais jovem do que Tito. Mas aqui, há uma grande probabilidade de Tito ser alguém jovem, em quem os jovens daquela comunidade poderiam se espelhar. Então, interessante notar isso, que ele apela para as mulheres mais velhas serem exemplos para as mulheres mais novas, mas pede para Tito ser exemplo para os jovens. E vejam como o jovem deveria agir, além de ser moderado, ele deveria aprender com a integridade do ensino de Tito. Além disso, ele deveria aprender com a linguagem sadia e irrepreensível de Tito ao ensinar. Quem eram esses jovens? Quem são os nossos jovens de hoje? Quando nós olhamos lá para o capítulo 1, nós vamos lembrar que Paulo pediu para Tito nomear dentre os presbíteros, dentre os mais velhos, líderes para a comunidade. Não os jovens, mas agora ele está lidando com os jovens, porque naturalmente o jovem envelhece. Quem eram os jovens? Eram os futuros líderes da igreja. Paulo agora está preocupado não só com a família, com aqueles meninos de 20 anos, de 20 e poucos anos, que queriam crescer, que precisavam trabalhar fora de casa, trazer sustento para sua casa. Não. Ele também está preocupado com o futuro da igreja, com o futuro da comunidade. Jovens que iriam crescer e precisariam aprender a serem irrepreensíveis no modo em que ensinam, no modo em que conversam com as pessoas. Porque depois de algum tempo, eles deveriam ser pessoas irrepreensíveis no seu lar, na sociedade e no apego à palavra. Lembram que os presbíteros deveriam ser apegados à palavra? Que melhor modelo para o jovem olhar para o seu presbítero e falar assim: eu quero ser igual a esse homem, eu quero manejar a palavra de Deus, eu quero ser preparado, quero saber dialogar com as pessoas de modo sadio e irrepreensível, para quem sabe daqui a algum tempo eu seja um daqueles presbíteros que vou ser escolhido para ser um dos bispos da nova comunidade de fé em Creta. E por que não aqui de Atibaia, da Imagem? Então você, jovem, siga essa lista, seja moderado desde a sua juventude, refreie suas paixões e aprenda com o ensino da palavra de Deus, com o ensino da sã doutrina, com o modo como a sã doutrina é ensinada, e desenvolva uma linguagem sadia. Para quê? E aí a gente vai ver o finzinho do versículo 8: para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. E aqui agora Paulo, junto com o título, fala: nós aqui da liderança espiritual vamos agora arrebanhar esses jovens, e os jovens vão ser tão ponta firme, vão ser tão firmes na palavra de Deus e no seu comportamento, que os adversários, aqueles homens maus, aqueles que querem ensinar uma má doutrina, eles vão olhar para a nossa juventude e eles vão ficar com a cara no chão, porque eles vão falar assim: a gente não consegue falar mal nem dos jovens dessa igreja, nem dos jovens dessas famílias. Essas famílias foram restauradas, e agora até a juventude, que teoricamente é o elo mais frágil da nossa sociedade, até a juventude mostra-se respeitável, mostra-se irrepreensível. Que vocês, jovens, acolham essa palavra,
lembrando que no seu coração deve brotar a sã doutrina, deve estar encharcado da sã doutrina e do amor a Jesus. E aí você vai fazer a diferença na sua casa e na sociedade. Amém? E aí, por último, nós chegamos aos versículos 9 e 10, que vai falar sobre os escravos. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade. Interessante porque os tradutores traduziram como servo. E servo é uma palavra bonitinha, mas a palavra mesmo significa escravos. O Brasil passou por muitos anos de escravidão, né? Mais de 300 anos de escravidão. O escravo naquela época não era como o escravo da história do Brasil, mas o escravo daquela época era um personagem muito importante na sociedade. Ele é tão importante na sociedade que Paulo fala sobre o comportamento dos escravos em 1 Timóteo, na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, e Pedro também faz uma referência ao comportamento dos escravos. Então o Novo Testamento fala muito do escravo, porque naquela época, e Creta fazia parte do Império Romano, o escravo ele chegava a ser mais do que 1/3 da população. O escravo ele poderia ter sido um escravo de guerra, poderia ter sido um escravo por falta de pagamento, dívida, que aí você teria que dar um ente, um filho para aquela outra pessoa, e ela trabalharia forçadamente para aquela outra família. Havia muitos escravos nasciam nas casas das pessoas e elas continuavam sendo escravas. As pessoas não iam embora, não tinha carta de alforria, ou a pessoa não podia comprar sua liberdade. Ela se tornava escrava e ela continuava escrava para o resto da vida. O escravo ele fazia parte do ambiente familiar, e essa é uma grande diferença. Ele não morava na senzala, na outra casa, ele fazia parte da família, do núcleo familiar. Por isso que toda vez que Paulo fala sobre família, como lá em Efésios e Colossenses, ele inclui a figura do escravo, porque o escravo ele ouviu falar de Jesus e ele se converteu a Cristo, e agora ele vivia junto com seus senhores, e alguns senhores eram crentes, outros não, mas muitos escravos eram crentes. Lá em Creta, possivelmente esses escravos receberam Jesus, mas eles receberam também aquele lixo teológico dos subordinados, e agora eles também precisaram ter sua vida corrigida de acordo com a sã doutrina, o Evangelho que os alcançou. E vejam o que eles precisavam ser: obedientes, não respondões, e nem furtar o